Chega apresentou hoje um projeto que vai recomendar ao Governo que impeça novos processos de regularização de entrarem em Portugal neste momento, dado que não estamos a conseguir regularizar os que já temos pendentes. Neste momento temos a notícia de que há cerca de 100 funcionários de saída da agência, o que significa que estes processos de regularização vão atrasar ainda mais e nós não podemos continuar a ter o país completamente dependente da regularização de imigrantes por parte da AIMA e temos que, de uma forma ou de outra, resolver este problema, seja nos casos em que se aplique, haja uma regularização, seja nos casos em que não se aplique, haja uma expulsão do país. E, portanto, nós temos que resolver estes casos e se não estamos a conseguir fazê-lo, e eles já superam o meio milhão, tanto quanto podemos saber, então só há uma decisão a tomar e essa decisão é suspender as entradas no país de imigrantes que estejam em situação por regularizar neste momento e esperar que a AIMA resolva a situação ou a agência a que o Governo atribua essa responsabilidade. Portanto, basicamente nós estamos a propor uma suspensão das entradas no país neste momento até estar regularizada a situação com toda a imigração e que possamos tê-la regular, legal, etc. Neste tempo, obviamente, porque não gosto de coisas malditas nem escondidas, obviamente que tenho esperança que neste tempo de regularização deste meio milhão de imigrantes, que o Chega consiga, junto do Governo, sensibilizá-lo para a implementação de novas regras de entrada no país, que já se aplicarão então aos novos que quiserem chegar a Portugal. Penso que este é um bom caminho, é um caminho sensato, em que não expulsamos ninguém de forma imediata, há uma análise dos processos que já estão pendentes, de quem já está em território nacional e suspendemos as outras entradas, uma vez que neste momento o país está sem condições objetivas. Acha que essa medida é viável? Acho que é a única possível no momento em que se acumulam as situações de não regularização dos imigrantes e em que a agência, aparentemente, em vez de estar com uma dinâmica de crescendo, está com uma dinâmica decrescendo. Ou seja, há aqui um paradoxo, nós estamos a ter cada vez mais imigrantes, os processos de regularização são cada vez mais lentos e há cada vez mais, e há menos funcionários na AIMA e menos poder de decisão. Ora, isto é um paradoxo que só uma entidade que paga com isto é o país. Agora em direto para a RTP, deixe-me só perguntar-lhe, o Chega deu entrada a um projeto de resolução para não deixar que avancem mais novas autorizações de residência. Isto não é um passo para tornar ainda mais caótico o processo que já está muito difícil? Pelo contrário, entendo que se nós temos penso que quem está em casa compreende isto, nós temos meio milhão de pessoas por regularizar neste momento. É um número que nunca houve em Portugal, à espera de regularização. Mas as pessoas não vão deixar de tentar entrar. Mas isso é com as pessoas. O nosso dever é proteger a nossa população e o nosso país. Mas acima da mesa está, por exemplo, fechar fronteiras? Deixem-me terminar, por favor. Temos meio milhão de imigrantes por regularizar e a agência que o deve fazer, em vez de ter cada vez mais gente e estar com mais dinâmica de decisão, está a perder funcionários, como hoje se noticiou, porque não querem trabalhar naquela agência. Nós avisámos o Governo disso. Neste momento temos cada vez mais imigrantes a chegar, que estão em situação de não regularização e temos por regularizar meio milhão. Ora, numa população que não chega aos 11 milhões de habitantes, penso que toda a gente compreende o perigo e o problema que isto representa. E, portanto, o que nós temos esperança é que, até estarem verificados e analisados estes meio milhão de pedidos, não haja novas entradas, excepto os motivos que estão excepcionalmente previstos na lei, não haja novas entradas de imigração no país, para garantir que este meio milhão é analisado. Será certamente também para os setores económicos que o necessitam, porque muitos destes meio milhão também estarão nesse lote, e só quando estiver regularizada essa situação poderemos abrir as portas. Agora, não se consegue controlar? Não consegue-se controlar de uma forma. Já vamos ao espaço Schengen. A forma é muito simples. É dizer que até estar regularizada a situação destes imigrantes, os imigrantes extracomunitários não podem entrar em Portugal, porque estão pendentes processos de regularização. E nós não podemos estar... fronteiras, então? Nós estamos a fechar fronteiras para os imigrantes extracomunitários, porque não podemos estar a recebê-los a toda a hora e de toda a forma sem qualquer critério e controle. E, portanto, o que estamos a dizer é, se temos meio milhão por regularizar, vamos olhar para estes primeiro, antes de continuar a abrir portas para eles entrarem, sem quaisquer condições, porque reparem, se meio milhão estão por regularizar, se chegar mais de 200 mil, vão ser 700 mil sem regularização. E eu acho que quem está em casa compreende isto. Nós devemos ter pessoas em Portugal em estatuto legal. Não em estatuto ilegal. Para a SIC Notícias, o Chega apresentou um projeto que quer suspender a entrada de novos imigrantes até estes processos em entradas estarem regularizados, mas apresentou um projeto no Parlamento que acaba por ser apenas uma recomendação ao Governo. Não tem, por isso, grande força. Não há aqui uma espécie de aproveitamento do Chega. Nós já procurámos legalmente reverter os vistos da CPLP e outras coisas. O PS e o PSD não o permitiram. Portanto, o que estamos a propor ao Governo, por isso é que é uma recomendação,
é que num país em que meio milhão de pessoas estão por regularizar e em que se sente cada vez mais os impactos sociais da imigração nas suas terras, nas suas vilas, nas suas aldeias, que o Governo suspenda as novas entradas extracomunitárias até estarem resolvidos este meio milhão de processos, porque nós não podemos ter sobre meio milhão de processos que há por regularizar, mais 100 mil, 200 mil ou 300 mil que fiquem por regularizar, senão daqui a pouco são 800 mil. E eu acho que não queremos chegar a um ponto em que a União Europeia já nos ameaçou várias vezes com a questão do espaço Schengen. Se nós chegamos a 1 milhão de pessoas sem regularização, eu estou convicto que a União Europeia vai-nos fechar o espaço Schengen. Mas isto não vai violar também as regras do espaço Schengen? Não, estou a crer que não. Os países têm a sua própria autonomia mesmo dentro do espaço Schengen. Estamos a falar de imigrantes extracomunitários e Portugal, neste momento, vive uma situação excepcional. Qual é a situação excepcional? É que tem meio milhão de pessoas face à sua população, é um número excepcional por regularizar. Eu não sei, agora não tenho aqui esses números de cabeça, eu não sei se algum outro país da Europa está nesta situação. Em percentagem. O que espero é que esta percentagem possa baixar rapidamente e para isso só há uma solução. É que não entrem novos imigrantes até estes estarem ou regularizados ou devolvidos ao seu país. É assim que um país com fronteiras tem que fazer. Portugal não tem capacidade de fechar as fronteiras aos imigrantes que entram pelo espaço Schengen. Portanto, podem entrar em qualquer país do espaço Schengen que Portugal não tem capacidade para limitar essas entradas. Primeira questão. Segunda questão, o que é que diz aos empresários que podem ficar com falta de mão de obra porque precisam de entrada de imigrantes no país para trabalhar? Os meio milhão, certamente, que estão em Portugal, estão já nessas necessidades dos empresários têm. Porque senão, qualquer dia nós temos mais imigrantes que pessoas em Portugal que portugueses. E acho que isso não é bom. Obrigado. Em relação ao espaço Schengen, nós, evidentemente, quem entrar em Espanha e for regularizado em Espanha, nós dificilmente o conseguiremos impedir a sua entrada em Portugal. Mas esse é um problema que Espanha enfrentará, não é nosso. O nosso compromisso com o espaço Schengen é assegurar a nossa fronteira e o nosso espaço. Quem entrar pela Grécia e vier parar a Portugal, bom, é um problema que os gregos têm que responder. Eu não fui candidato a primeiro-ministro grego, nem a primeiro-ministro espanhol. Fui a português. Nós estamos a candidatar-nos ao Parlamento Europeu por Portugal. E, portanto, o que Portugal pode dizer ao espaço Schengen é, 1, vai cumprir as regras, 2, vai fechar fronteiras a estes imigrantes até ter a sua situação estamos controlada. Agora em direto para a CNN de Portugal. Pergunto, vou responder a mesma. Falava que quer fechar o espaço Schengen para extracomunitário. Como é que é possível? Se já há falta de funcionários na AIMA, quem é que vai fazer esse tipo de fiscalização? É a PSP? É a GNR? Como é que isso é execuível? Não percebo a pergunta, nós estamos a falar de coisas diferentes. A primeira é esta. Temos meio milhão de pessoas por regularizar em Portugal, segundo os últimos dados. E estes é os que sabemos. O que é um número absolutamente anormal face à população portuguesa. Ora, pergunto a quem nos está a ver, e estamos em direto para a CNN, se as pessoas em casa compreendem que estando meio milhão de pessoas por regularizar, deixemos entrar mais, que vêm sem regularização também. E, portanto, se há um país que diz assim, nós já temos meio milhão de ilegais, mas venham mais, que nós gostamos de os ter cá ilegais. Não, nós temos que resolver primeiro o problema da legalização ou da expulsão destas pessoas, vai depender dos casos. Se forem criminosos têm que ser expulsos, se tiverem cadastro têm que ser expulsos, se forem pessoas que vêm para trabalhar... E como é que se faz essa já lá vamos. E, portanto, eu penso que quem está em casa compreende que é preciso uma medida radical para impedir a entrada massiva e descontrolada de pessoas. Quando nós não estamos, através da agência que o Governo Socialista criou, a dar vazão a isso. Ainda hoje soubemos que perderam mais de 100 funcionários. E, portanto, não é expectável que nos próximos 3 meses, 4 meses, 5 meses, isso se vá regularizar. Aliás, com falta de funcionários, só é expectável uma coisa, que estes processos aumentem, que aumentem o número de pessoas a viver na rua, que aumente a pressão sobre a habitação. Primeira questão. Segunda questão, quem vai fiscalizar isso? Bom, de facto, o Governo extinguiu o CEF, que era quem devia fiscalizar isto. Portanto, agora temos que confiar que a PSP, a GNR e a Polícia Judiciária nos crimes relacionados com a imigração possam ter a capacidade, com o auxílio dos nossos serviços de informações... E acha que têm essa capacidade? Eu acho que sim. Bom, evidentemente, será um esforço maior para a polícia, mas eu confio muito nas nossas polícias. E eu acho muito que a nossa polícia quer fazer este trabalho, quer fazer este controle, se o legislador lhe der essas medidas. Eu estou convicto que os nossos polícias, quer a Polícia Judiciária, quer as outras forças de segurança, querem ter um país seguro e controlado. Mas para isso... Estão disponíveis para fazerem mais horas extra? Acho que estão disponíveis para trabalhar o necessário pelo seu país, tanto que nos últimos anos o têm feito sem receber horas extra. Portanto, eu confio muito que as nossas polícias, se o poder político der o sinal correto, e o sinal correto é dizer não entra mais ninguém até termos regularizado a situação destes. Porque ninguém compreende que numa casa sobrelotada continuemos de porta aberta. Eu acho que esta é uma boa imagem para as pessoas compreenderem. Temos uma casa cheia de gente lá dentro, metade estão na varanda porque não conseguem entrar em casa. E nós deixamos continuar a entrar. Deixamos até a casa cair. Ora, eu não quero que a casa caia, eu não quero que Portugal caia. A candidatura do Chega disse que era contra uma política de portas fechadas. Claro, não tem nada a ver com isto. Nós queremos é resolver primeiro a situação. Repare, é a imagem que eu lhe estou a dar. Se você estiver na sua casa e disser entre quem cumprir estes requisitos, e de repente a sua casa fica cheia, na cozinha, na sala de estar, no quarto,
e começa a haver pessoas que já não cabem na casa. E o que é que você faz? Mete-os no terraço. E começam a ser cada vez mais no terraço também. Às tantas, metade já estão no terraço e os outros dentro de casa. Você continua com as portas abertas? É evidente que não. É evidente que Portugal não continua de portas abertas se não consegue regularizar os que tem, já no seu território. Portanto, isto não tem nada a ver com portas fechadas. Tem a ver, temos um problema, temos que o resolver antes de aumentar o problema. É muito simples. Eu tenho-vos dito isto, estou perfeitamente convicto disto. Um dia a história dar-me a razão sobre esta matéria, como deu noutros países, como deu na Bélgica, como deu em França, como deu na Holanda, como deu em França. Bom, na Suécia. Não é errado fechar um serviço que o Estado presta porque o próprio Estado não consegue prestar. Nós não estamos a fechar nenhum serviço, nós estamos a permitir que esse serviço atue sobre os ilegais que já cá estão. Porque se não o fizermos, esse serviço que já não está a fazer nada e que não devia existir já agora, mas existindo, não consegue fazer nada, menos ainda vai conseguir se continuarem a chegar pessoas. E portanto, nós temos é que ser razoáveis. E o razoável aqui é isso, é dizer, não entra mais ninguém até termos a casa em ordem. E é isso que nós pretendemos. O Estado não deveria concentrar-se agora em repor os funcionários que faltam ainda? Bom, mas os Estados querem sair. E é evidente que houve um erro político, de processamento. A prioridade não deveria ser essa, encontrar novos funcionários para a prioridade tem que ser duas. Tem que ser reforçar a AIMA, mas isso não depende só do Chega. Estes funcionários não estão sequer treinados para isso, porque não foram vocacionados para isto. Dois, a par disto, nós não podemos, enquanto treinamos e não treinamos, enquanto chamamos e não chamamos, deixar o país invadir-se de imigrantes. Portanto, é muito simples. As pessoas compreendem esta linguagem, penso eu, é até a casa estar em ordem, trancas à porta. É assim que as pessoas dizem. Vamos ver, vamos ter uma conversa com o Governo sobre isto e vamos, sobre esta matéria, procurar chegar a um consenso à direita. Eu penso que a direita toda, se for direita de verdade, estará de acordo com isto. Se não for, é porque é na verdade uma direita disfarçada de esquerda. E isso nós já compreendemos bem. Portanto, eu próprio, através do grupo parlamentar, farei esse contacto com o grupo parlamentar que sustenta o Governo para chegarmos rapidamente a uma solução que permita concentrar esforços na reconstrução de uma agência. Se eles não querem o CEF, uma vez que eles não querem o CEF, de uma agência que consiga acompanhar estes processos, ponto 1. Ponto 2, que não permite entrar mais ninguém, excepto as condições excepcionais que a lei permite, até termos a casa em ordem. É muito fácil de perceber. Tal como diz o embaixador Tanja, nós temos um regime de Schengen que não está a ser cumprido. O que nós propomos agora não está a ser cumprido porque vê-se... Eles estão cá dentro, exato, vêm de fora. Exato. E quando a Aventura propõe, se cancela. Não, mas porque estamos a falar de coisas diferentes. Aqui nós estamos a dizer também, a par disto, ou seja, que o espaço Schengen não está a ser cumprido e devia, isso é uma evidência. Nós estamos a propor uma suspensão de entradas de pessoas de fora, extracomunitárias, portanto... cancelar mas não terão visto. Cancelar a atribuição de visto a cidadãos estrangeiros. Não é o termo técnico certo, mas é uma coisa parecida. Porque nós entendemos que com meio milhão por regularizar não podemos regularizar mais. É muito simples de perceber e acho que é o que um país civilizado faria numa circunstância destas. Não é? Logo, Isto é proteger o espaço Schengen, não é violar o espaço Schengen. Portanto, é mesmo assim nós assumimos, queremos uma suspensão de entradas no país até estarem regularizados os imigrantes que aqui estão por regularizar, porque a agência não o consegue fazer e porque temos que pôr trancas à porta com a casa sobrelotada e em que a imigração exista, mas seja controlada, porque eles próprios são polícias de lei e ordem. Uma imigração descontrolada viola os princípios mais básicos da lei e da ordem. Portanto, os polícias estarão na primeira linha do contentamento, todos eles, com uma medida como esta que nós propomos. E esperamos que o Governo de Luís Montenegro tenha a coragem de o fazer, apenas para dizer sobre o anúncio que foi feito hoje sobre o Banco Central Europeu, que eu penso que é um assunto relevante, ainda que não seja o mais popular do mundo, dizer o seguinte: é importante, é fundamental que haja, nos próximos meses, um corte nas taxas de juros do Banco Central Europeu. As pessoas estão com um sufoco enorme na prestação da casa. Christine Lagarde já Portugal anunciou que o vai fazer na próxima conferência de imprensa, a 6 de junho. Tanto quanto eu percebi, a regra a aplicar-se-á apenas aos contratos que têm revisão prevista para junho, o que é obviamente insuficiente face ao mercado que existe em Portugal de habitação. Talvez o nosso problema mais grave de todos hoje seja precisamente a pressão que as famílias sentem na habitação. E nós instamos, por um lado, a Europa, e vamos trabalhar para isso no Parlamento Europeu, a conseguir fazer uma política, não obstante a autonomia do Banco Central Europeu, uma política centrada no cidadão e não na política monetária. Esse era o primeiro momento. Isto significa o quê? Baixar já as taxas de juros para todos os contratos de habitação. Mas não é assim que funciona. Normalmente atualiza conforme o mês do contrato. É o que eu estou a dizer. Seria desvirtuar as regras do funcionamento. Não seria desvirtuar, porque o Banco Central Europeu já veio dizer que o vai fazer num prazo de 6 meses a 1 ano. E isso é insuficiente para as pessoas. As pessoas estão a sofrer agora e precisam de respostas agora. O ideal era que em junho todos sentissem essa descida da taxa de juros, do spread indicador do BCE. Mas continuamos a insistir de que
Isso é matéria que nós não Chega podemos pode fazer controlar. nada Só um segundo, só um relativamente segundo. a isso, não é? Não, podemos no Parlamento Europeu propor que o Banco Central Europeu tenha em atenção esta política. Mas o Banco Central centrada Europeu no mar. também é independente do E Parlamento autónomo, Europeu. tal como o Banco Central português. E mesmo assim, isto não implica que a lei não o regule e que não lhe dê indicações e E a orientações. senhora Lagarde Não? até se está a antecipar à Reserva Federal, que ainda não o fez. Certo, é verdade, mas tanto quanto sabemos, as medidas que estão anunciadas são poucas e fracas, porque a grande maioria dos portugueses, arrisco-me a dizer, não vai sentir nada no seu crédito à habitação em junho. E nós estamos há 1 ano e meio à espera de medidas que viriam reduzir o crédito à habitação. E até agora não sentimos nenhuma. Portanto, alguma coisa não está a funcionar no Banco Central Europeu. Este era o ponto 1. O ponto 2 é instar o Governo, enquanto este cenário permanecer, quer o cenário inflacionista, quer o cenário do aumento do juro, os bancos, volto a dizer, têm que pagar a sua cota-parte em relação a esta matéria. Nós temos de canalizar os lucros da banca, uma parte deles, para diminuir o crédito à habitação dos portugueses. Se isto não for feito, nós até ao fim do ano podemos ter uma tragédia na habitação em Portugal. E eu espero que o Governo tenha atenção a isso, seja sensível ao assunto. Nós na Europa também teremos.